Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Amém? Quero rapidamente pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Colossenses 3, versículo 1 ao 4. Todos acharam? Amém? Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra nesta hora, Senhor. Conduz cada palavra que for dita aqui, Senhor, e que ela possa ter poder para transformar, Senhor, os nossos corações e a nossa vida por completo, a fim de que o Teu nome seja exaltado e glorificado para sempre em cada coração aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como nós não estamos numa série de mensagens, como costumeiramente acontece nos cultos da nossa igreja, faz-se necessário entender um pouco do contexto em que Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo. Essa é uma carta que faz parte de um grupo de outras 3 cartas, são 4 no total, que o apóstolo Paulo escreveu durante o seu encarceramento na cidade de Roma. Paulo, diferente de outras igrejas, ele não fundou a igreja em Colossos. O fundador foi Epáfras, a quem ele chama no capítulo 1 e no versículo 7 de fiel cooperador e ministro. Epáfras foi aquele que ministrou e instruiu o evangelho àqueles irmãos pela primeira vez e levou a Paulo notícias acerca de uma ameaça que havia sido instalada no seio daquela igreja. Aliás, quando a gente pensa nos escritos do Novo Testamento, não é difícil a gente imaginar o trabalho que os autores e os apóstolos, de modo geral, tiveram ao escrever as cartas, porque foram muitos problemas enfrentados. E glória a Deus pelos problemas, porque hoje elas nos ajudam também a resolver e melhorar a nossa vida em alguma medida para que Deus seja glorificado. Então, não é novidade que as cartas do Novo Testamento, pelo menos a boa parte dela, as de Paulo, a maioria, foram escritas e enviadas a comunidades cristãs que, na sua maioria, foram atacadas por heresias e falsos profetas, falsos mestres. E aí, o objetivo de Paulo agora é combater um tipo de gnosticismo particular daquela igreja, que ficou popularmente conhecido como gnosticismo colossense. Essa foi uma heresia que menosprezava, por exemplo, a pessoa de Jesus Cristo. Era uma heresia que dava ênfase a filosofias humanas e suas especulações à parte da revelação divina. Era uma heresia, por exemplo, que continha elementos do judaísmo, como a circuncisão, as tradições rabínicas, regulamentos sobre alimentos e a observância do sábado e de festas religiosas. Também era uma heresia que incluía
adoração aos anjos. Paulo fala sobre isso no capítulo 2 e no versículo 18. E também era uma heresia que pregava um ar exclusivista de segredo e superioridade. No capítulo 3 e no versículo 11, Paulo fala e deixa muito claro o caráter abrangente e público do evangelho, que não tinha nada de segredo e exclusivismo. Em resumo, a supremacia de Cristo, a superioridade do Filho de Deus e a sua obra redentora estavam, por assim dizer, ameaçadas por esta heresia gnóstica. Por isso, a carta exalta do início ao fim a plenitude do Senhor e o aperfeiçoamento dos crentes exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o teor da carta aos Colossenses. Os 2 primeiros capítulos de Colossenses estão relacionados com assuntos doutrinários, centrados na pessoa e na obra de Jesus. Paulo achou mais do que necessário, diante do cenário e do contexto em que aquela igreja se encontrava, combater esse erro que ameaçava a igreja e, de uma vez por todas, defender a verdade no meio daquela comunidade. Nos 2 últimos capítulos, o 3 e o 4 da carta, o apóstolo ele trata de temas práticos e lembra aos crentes que Jesus é também vida que, quando flui do coração dos homens, os faz triunfar sobre o pecado. E esta, meus irmãos, é a nova vida em Cristo. Uma vida de triunfo, uma vida de vitória sobre o pecado. Em geral, a vida cristã, ela deve necessariamente se resumir dessa forma: triunfar sobre o pecado. Se isso não acontece, alguma coisa está errada e precisa ser corrigido nas nossas vidas. Os primeiros versículos do capítulo 3, que é o capítulo que nós lemos, são uma conclusão de tudo que Paulo expôs no capítulo 1 e no capítulo 2, e uma prévia do que ele ainda tem a dizer no capítulo 3 e no capítulo 4. Olha de novo para o versículo 1 e veja as palavras de Paulo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqui, Paulo está falando da nova vida daqueles irmãos que começa obrigatoriamente numa resposta de fé e que é confirmada posteriormente pelo batismo. A experiência do batismo, meus irmãos, por sinal, é uma experiência comum a todo cristão. O batismo, ele é o caminho natural da caminhada cristã de todo aquele que foi alcançado pela graça. É o que aconteceu com a maioria de nós, né? Ou todos, né? Aqueles que de alguma maneira professaram Cristo como seu Senhor e Salvador. O batismo é esse caminho natural que se segue. E aí Paulo, ele ratifica o que acontece com cada pessoa que é alcançada por Cristo, que é transformada, regenerada pelo Senhor, quando esta pessoa, este crente, passa pela experiência do batismo. Ele diz, lá no capítulo 2 e no versículo 12, estas palavras: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, no batismo, todos nós, sem exceção, fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele. O curioso no versículo 1 é que Paulo usa, ou melhor, a nossa tradução, né, a tradução que eu li para vocês aqui, que eu estou usando a NAA, ela usa o condicional se no versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, o que pode parecer uma dúvida, mas embora pareça, não é uma dúvida do apóstolo a conversão daquela igreja, daquela comunidade. Paulo não tinha dúvidas de que eles eram, de fato, crentes em Jesus Cristo e tiveram experimentado a experiência da salvação. Paulo não tinha dúvidas disso, até porque no entendimento do apóstolo Paulo, era muito claro que a conversão do coração do homem não é obra do homem, mas um ato soberano do próprio Deus. É o poder de Deus que salva. E Paulo tinha muito bem essa consciência. Então, é Cristo que converte cada coração. Por isso,
ele vai dizer na sequência: vocês foram juntamente ressuscitados com Cristo. Ou seja, se Cristo ressuscitou de fato e de verdade, vocês também ressuscitaram com Ele, espiritualmente falando. Então, dessa forma, se nós passamos pela experiência espiritual da morte com Cristo, nós passamos também pela experiência da ressurreição. E a partir de então, nós somos participantes da vida de Cristo e, consequentemente, cidadãos de um mundo completamente diferente, de um mundo que não é este que nós vivemos. Por isso, o melhor sentido da expressão se no versículo 1 seria a que faz uso, por exemplo, a NVI, que troca o se pelo já. Então, portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, porque essa é a certeza do apóstolo, ou então, desde que vocês foram ressuscitados com Cristo. Essa seria uma melhor tradução. O sentido espiritual de tudo isso aqui é que agora nós demos adeus à nossa antiga natureza, à nossa antiga maneira de viver e adotamos um novo estilo de vida, a saber, a vida do Cristo ressurreto. É essa transformação que acontece na vida do crente. Ou seja, uma vez que nós fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar o quê? As coisas lá do alto. Ainda que nós estejamos aqui na terra, devemos cultivar as maneiras do céu. Na teologia, a gente usa uma expressãozinha chamada já e ainda não. Você já ouviu isso várias vezes aqui no púlpito? É que nós já desfrutamos em alguma medida, é um mistério, como o pastor Raik falou no início, nós já desfrutamos de bênçãos espirituais, em alguma medida, vindas do Senhor, mas ainda não, porque nós estamos aqui na terra e as coisas ainda vão acontecer, por assim dizer. Então, o interesse do cristão, meus irmãos, pelas coisas lá do alto, diz respeito a inclinar a nossa vontade para realidades que valham a pena. As coisas do alto estão em contrastes com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas. E nesse contexto, dois tipos de pessoas focavam suas vidas nas coisas terrenas. A primeira delas, os judaizantes, que estavam preocupados com as cerimônias, as festas, os sacrifícios e outros tipos de observância. Esse era o primeiro grupo. E o segundo grupo, os gentios, que amavam o mundo em si e todas as coisas nele. Inevitavelmente, quando eu refletia sobre essa passagem, eu lembrei na hora, instantaneamente, do jovem rico, lá de Mateus 16, 22, que diante de Jesus perguntou: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus respondeu: guarda os mandamentos. E aí o jovem disse: mas eu tenho observado tudo isso. Tenho obedecido a todos os mandamentos. O que me falta ainda? Ele pergunta. E Jesus então olha para ele e diz: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Diz o texto que aquele jovem, entristecido, se retirou porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem amava as coisas terrenas. Ele amava as coisas deste mundo. E aquilo que era do alto, aquilo que está elevado acima de nós, não era a prioridade dele. Mas a verdade, meus irmãos, é que a nossa vida por inteira, a nossa vida total, ela deve estar completamente voltada para as coisas do alto. E isso não necessariamente quer dizer que nós não tenhamos que estar aqui neste mundo. A orientação da vontade do homem, ela só pode ser dirigida para duas direções. Ou você foca em um alvo sem proveito, ou para uma finalidade que de fato vale a pena. E por quê? Porque as coisas terrenas, elas não podem competir com as coisas do alto. A obediência é a única resposta possível ao favor de Deus. E para pensar comigo. Se um dia Cristo Jesus nos alcançou,
nós não devemos outra coisa a Ele senão obediência aos seus mandamentos. Esse é o resumo da vida cristã. Obediência a Deus. O próprio Jesus disse lá em João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Paulo está dizendo aqui, agora que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, porque vocês foram ressuscitados. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busquem as coisas do alto. O contraste entre a velha vida sem Cristo, a vida terrena, e a nova vida com Cristo, ela deve ser mais do que evidente em cada um de nós. A vida cristã, meus irmãos, ela tem que gritar dentro de nós para este mundo. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui gritando, eu sou crente, tudo bem, como vai? Eu sou crente. Oi, olá, boa noite, bom dia. Não, não é isso. Mas buscar as coisas lá do alto é buscar as coisas de Cristo, pois Ele está lá. E a nossa cidadania está na Jerusalém que é de cima. E isso exige uma transformação contínua, não apenas da nossa mente, mas da nossa vontade em relação a essa nova realidade. A igreja em Colossos não podia conformar-se aos rituais, não podia conformar-se às cerimônias, aos poderes medianeiros aos quais estavam sendo submetidos por meio da heresia colossense. Se eles se voltassem para essas coisas, seria como negar a vida ressurreta de Cristo. Seria um comportamento completamente incompatível com a fé que eles abraçaram. E isso, meus irmãos, fala muito sobre o testemunho pessoal do cristão. Porque quando você é alcançado pela graça de Deus, a graça te alcança, o poder de Deus te regenera, alguma coisa precisa mudar na sua vida. Alguma coisa precisa mudar. Porque se não mudar, que proveito nós temos de Cristo ter morrido na cruz? Então, algo precisa mudar dentro de nós. E se não mudar, me desculpe, mas não foi a graça de Deus. Foi qualquer outra coisa, menos a graça. Eu gosto muito de ouvir testemunhos. Vira e mexe eu estou vendo algum testemunho, algum vídeo na internet, de alguém que teve a vida completamente transformada pelo Senhor. E eu sou curioso para ouvir aqueles testemunhos de quase morte. Sabe aquela coisa mirabolante, que no final das contas, a obra de Deus ali é tão visível na vida daquela pessoa, transformou completamente. Eu gosto muito de ouvir testemunhos assim. E uma vez eu ouvi um testemunho que não teve nada de mirabolante, e não foi, obviamente, uma experiência de quase morte, mas foi um testemunho que falou muito comigo. Eu estava num culto festivo de pós-retiro, e muitos jovens que participaram do retiro foram lá na frente falar daquilo que Deus tinha feito na vida deles, e como o Senhor tinha mudado o pensamento e transformado a consciência deles e a própria vida naquela primeira semana pós-acampamento. E aí muitos que foram ali na frente, que tiveram a oportunidade de falar, disseram, irmãos, olha, eu era usuário de drogas, eu usava droga com os meus amigos, mas Deus falou tanto comigo, Deus mudou tanto a minha vida nesse encontro, que eu entendi que isso é errado e eu quero me afastar completamente disso. Glória a Deus, coisa maravilhosa que o Senhor fez. Outros foram lá e disseram, olha, eu era viciado em álcool, eu saía todo fim de semana para beber no bar com os amigos, eu estava lá e era legal, eu gostava disso, mas Deus mudou completamente a minha vida e eu não quero mais isso, eu quero me afastar completamente. E aí era nesse nível, né, os testemunhos, e glória a Deus por isso, Deus transformando. E aí de repente um jovem se levanta para testemunhar, um jovem completamente improvável para dar um testemunho parecido, porque o nível era esse, né, era coisa pesada mesmo. E aí esse jovem começa a falar e diz assim, meus irmãos, eu nunca usei droga, eu nunca ingeri bebida alcoólica, nenhum tipo de álcool na minha vida. Eu não tenho mais amizades, eu sou uma pessoa muito caseira, tenho uma vida pacata, né?
tento me dedicar aos estudos e a minha família, respeitar os meus pais. E eu já conhecia aquele jovem, já sabia da vida dele. Eu falei, bom, até aí tudo normal. Mas no final, ele me surpreendeu. Ele disse, e eu quero agradecer a Deus, porque eu sei que Deus me poupou de todas essas coisas. Olha a consciência, meus irmãos, daquilo que Deus fez na vida da pessoa. Às vezes não é um testemunho mirabolante, ou um testemunho de quase morte, que vai impactar a vida das pessoas. Ou que vai dizer, ou revelar, melhor dizendo, aquilo que Deus faz na nossa vida, quando Ele transforma o nosso coração. Às vezes é um simples reconhecimento das misericórdias do Senhor que nos alcançam. E aquele testemunho marcou muito a minha vida. A pergunta é, o que estamos mostrando ao mundo? O que o mundo percebe quando nos vê? Será que o mundo enxerga a nova vida em Cristo? Será que a nova vida em Cristo, essa transformação gloriosa que nós cantamos, que nós louvamos, que nós confessamos, tem falado mais alto e tem sido evidente em nós lá fora? Ou será que as realizações pessoais têm roubado o nosso foco sobre aquilo que é mais importante na vida cristã? E por que isso é relevante? Por que faz sentido a gente se preocupar com essas coisas? Porque, meus irmãos, a experiência da ressurreição com Cristo, ela deve nos encorajar a buscar as coisas lá do alto. É sobre isso que Paulo está falando. Vocês morreram. Vocês morreram, não morreram sozinhos, não. Vocês morreram com Cristo. Agora busquem as coisas lá do alto. A vida que Jesus nos propõe viver é uma vida ressurreta nele. E espiritualmente falando, nós já a obtivemos quando morremos e fomos ressuscitados com Cristo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Paulo aqui nos exorta a não apenas buscar as coisas lá do alto, mas também pensar nelas. Não apenas buscar, mas pensar. E aqui o verbo empregado por Paulo é phronel, que significa pensar. Só que não é um pensamento qualquer. Vai além de um pensamento meramente abstrato, sem qualquer tipo de reflexão. É literalmente, phronel é literalmente o estado mais são e de perfeito juízo que a nossa mente pode estar. E isso, meus irmãos, acontece quando nós inclinamos os nossos pensamentos para o alto. Olha a diferença. O estado mais são e perfeito da nossa mente, dos nossos pensamentos, se dá quando nós inclinamos a nossa vontade, os nossos pensamentos, a nossa compreensão para as coisas que são do alto e não para aquelas que são aqui da terra. Por isso, somente Cristo passa a ser o objeto e o alvo de toda reflexão e de todo empenho em buscá-lo. O crente, de fato, morreu e encontrou sua verdadeira vida única e completa na pessoa de Jesus. Só em Jesus nós desfrutaremos de uma sanidade perfeita. Pensamentos perfeitos, somente em Jesus. E aqueles que vivem nesse tipo de reflexão, pensando nas coisas do alto e não nas coisas da terra, esses vivem na santificação. A ligação de Colossenses 3:2 e com o capítulo 2 e o versículo 20 é um tanto óbvia, porque Paulo tinha desafiado a igreja de Colossos a abandonar o seu compromisso com a vida que Paulo chama de mundana. Olha comigo o versículo 20 do capítulo 2 na sua Bíblia. Diz assim: por que vocês vivem como se fossem desse mundo? Vocês já morreram com Cristo.
Deixem que a liberdade de Cristo Jesus controle a vida de vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, quanto mais nós fixamos os pensamentos naquilo que é sublime e que enobrece a mente, menos corrompida e pecaminosa ela fica. Isso aqui é muito sério, eu vou dizer de novo. Quanto mais nós fixamos os pensamentos naquilo que é sublime, nas coisas do alto, naquilo que enobrece a mente, menos corrompida e pecaminosa ela fica. Em outras palavras, quanto mais você pensa nas coisas do céu, menos pecado você comete. É isso que Paulo está dizendo. O resumo disso é muito simples. Uma vez que vocês morreram e foram ressuscitados com Cristo, não apenas busquem, mas pensem nas coisas lá do alto. Coloquem o pensamento de vocês nas coisas que estão acima, naquilo que é elevado, naquilo que está no alto. É isso que ele está dizendo. Porque as coisas da terra são passageiras e corriqueiras. E Paulo deixa muito claro que coisas são essas. Avança para o versículo 5 do capítulo 3. Olha o que ele diz. Portanto, façam morrer, essas são as coisas da terra. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E o que pertence à natureza terrena? Quais são as coisas da terra que Paulo compara, ou melhor, separa das coisas lá do alto? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Pensar nas coisas do alto, meus irmãos, é deixar para trás tudo aquilo que Deus odeia. Todo pensamento pecaminoso é abandonar isso completamente. É deixar morrer toda a natureza terrena que ainda insiste em permanecer em nós. Por isso, nós somos chamados, meus irmãos, a nos preocupar inteiramente pelas verdades eternas do céu. É isso que deve permear a nossa mente e o nosso coração. E de que maneira eu posso voltar a minha vida para as coisas do céu, do alto? Talvez essa seja a sua pergunta, né? O que eu tenho que fazer para voltar a minha mente para as coisas do alto? Eu fiquei pensando em algumas coisas. E talvez a mais importante delas, né? Poderiam haver outros meios para isso, mas o mais importante é nos voltar para a palavra de Deus. É nos voltar para a Escritura. Eu não sei se você tem a compreensão exata ou a seriedade da importância da Escritura na sua vida. Porque é muito comum a gente cair na rotina, empurrar com a barriga, fazer com que as coisas se tornem tão naturais, mas tão naturais a ponto de não nos preocuparmos com o nosso relacionamento com as Escrituras, com a palavra de Deus. E às vezes a rotina ela faz isso com a gente. O trabalho, as preocupações, os problemas, acabam nos afastando da Escritura. E aí a nossa vida começa a virar de cabeça para baixo. Muitas vezes a gente não sabe aonde é que está o problema, ou o que fazer para resolver. Mas quando nos voltamos para as Escrituras e todas as suas promessas, nós estamos pensando nas coisas do alto. Essa semana eu li uma pesquisa que fez todo sentido para mim. Fez todo sentido. É muito provável que você saiba disso, mas não com a gravidade do que eu vou falar aqui agora. Essa pesquisa ela foi feita pelo Centro de Engajamento Bíblico, que é um centro de capacitação e pesquisa que tem por objetivo capacitar, né, pessoas, cristãos no mundo todo, com o conhecimento da palavra de Deus. Centro de Engajamento Bíblico. E a pesquisa ela foi sobre a eficácia da leitura da Bíblia na nossa vida. E a pesquisa diz o seguinte, que se você ler a Bíblia uma vez por semana, o efeito é quase insignificante. É como se você não tivesse lido. E aqui ele conta, por exemplo, até aquela leitura que você faz, às vezes forçadamente, quando o pastor diz, abra a Bíblia no texto tal, e você vai lá, abre, pronto. É dessa leitura que ele está falando. O efeito é quase zero.
insignificante. Se você ler 2 vezes por semana, o efeito é quase o mesmo. Não muda nada. A coisa só começa a melhorar quando você começa a ler 3 vezes por semana. Uma pequena melhora. Mas quando a leitura da Bíblia, olha só, quando a leitura da Bíblia é realizada 4 vezes ou mais por semana, os números mudam drasticamente. E estes são os benefícios da leitura da Bíblia. 4 vezes ou mais por semana. O sentimento de solidão na nossa vida cai 30%. Quando você lê a Bíblia 4 vezes ou mais durante a semana, os problemas com a raiva caem 32%. Você tem problema com ira, com raiva? Leia a Bíblia. Você vai ficar 32% mais calmo. Se você lê 4 vezes ou mais a Bíblia, as amarguras em relacionamentos, como casamento, filhos e amigos, caem 40%. O alcoolismo cai 57%. O sentimento de estagnação espiritual cai 60%. E só melhora. O contato com a pornografia cai 61%. Olha o efeito e o benefício da palavra de Deus na nossa vida. A vontade de compartilhar a fé aumenta 200%. A prática de formar discípulos cresce 230%. E a capacidade de guardar a palavra em sua mente, de memorizar texto bíblico, aumenta 407%. Meus irmãos, quantos benefícios! Veja o que acontece quando nós voltamos a nossa vida para as coisas que são do alto, para as promessas de Deus. A palavra de Deus é a sua promessa escrita para nós. Meus irmãos, como a nossa vida iria melhorar se nós nos relacionássemos mais vezes com a palavra de Deus. E isso aqui é uma lição primeira, eu sou o primeiro aqui a entender isso como uma lição para a própria vida. Eu sou o primeiro na fila. Por isso, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Versículo 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. O uso da conjunção explicativa nesse versículo, no versículo 3, porque, traz uma conexão importante com os 2 versículos anteriores, o 1 e o 2. É que a nova liberdade em fidelidade a Cristo segue-se diretamente de uma renúncia no batismo, de sua renúncia no batismo. O cristão morre no batismo. E ninguém pode ressuscitar com Cristo se primeiro não morrer com Ele. Isto significa que precisamos estar mortos para o mundo a fim de vivermos para o Senhor. Exatamente por isso, meus irmãos, é que temos que buscar as coisas que são do alto. Porque a vida dos santos, ela é uma vida do alto. E as coisas que são da terra, ou seja, aquelas que são deste mundo, elas devem ser abandonadas por nós. Justamente porque o cristão, ele morreu para esse mundo. Ele está morto para esse mundo. A palavra que Paulo usa aqui, a palavra oculta, que no grego, krypton, significa prevenir algo de ser visto ou descoberto. E é uma alusão ao versículo 3 do capítulo 2, que Paulo usa para se referir a um pensamento da cultura grega, que dizia que o homem quando morre, eles diziam, o homem quando morre está escondido na terra, ele está oculto na terra. Em alguma medida, o crente também, quando morre, espiritualmente, ele está oculto. Mas ele está oculto em Deus. E essa é a diferença. É como se Deus, de alguma maneira, meus irmãos, nos guardasse em um lugar seguro de todos os inimigos espirituais. É assim que estão todos aqueles que professaram Cristo como seu Senhor. E quando nós estamos sob o domínio do Pai e do Filho, nós temos acesso a todas as suas bênçãos espirituais. João capítulo 10, versículo 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Estamos ocultos em Deus. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Bênçãos que desfrutamos quando estamos ocultos, guardados em Deus. Hebreus 7:25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Bênçãos que desfrutamos quando estamos guardados, ocultos em Deus. 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, jamais será maculada ou jamais perderá o seu valor. Bênçãos espirituais que desfrutamos quando estamos guardados, ocultos em Deus. 2 Timóteo 1,12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Bênçãos que desfrutamos quando estamos ocultos em Deus. O apóstolo diz aos Colossenses: vocês foram ressuscitados com Cristo, e agora vocês devem buscar e pensar nas coisas lá do alto. Esta é a nova vida de vocês. Esta deve ser a nova vida de vocês. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Caminhando para o final, versículo 4, diz assim: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Na parte final do texto, temos a promessa da manifestação de Cristo que se dará no futuro, a sua segunda vinda. Mas além de ser uma promessa, é também uma consolação muito especial, porque a vinda de Cristo será a manifestação da nossa vida, da nossa nova vida em Cristo. Deus não apenas nos deu a vida, Ele é a vida que nós vivemos, meus irmãos. E Paulo, ele fala isso quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Ele declara: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para nós, cristãos, Jesus Cristo é o mais importante na vida. Mais ainda, Jesus é a própria vida. Os puritanos, eles pensavam da mesma forma. Existe um pensamento puritano que diz que mesmo que lhe falte abrigo, mesmo que lhe falte comida, mesmo que você enfrente todo tipo de problema e adversidade e sofra qualquer tipo de violência nessa vida, se você tem Cristo, então você tem tudo. Não lhe falta nada. Porque Cristo é a vida. E se a nossa vida, meus irmãos, está de fato guardada em Cristo, o que para nós pode ser mais importante e desejável que nossa vida descanse na fonte da vida, que é o Senhor. Não tem coisa melhor do que nós termos a nossa vida em descanso no Senhor. Assim, ela deve ficar oculta até que se manifeste juntamente com Cristo em glória. Naquele dia, quando o Senhor regressar, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo serão manifestados com Ele em glória. E aqueles que agora, nesse tempo, são chamados para participar da sua liberdade, receberão a aprovação divina no cumprimento do propósito de Deus, ao aceitá-los como sendo dele próprio. Essa manifestação em glória, queridos, é uma alusão à ressurreição do corpo, tanto o corpo espiritual de Cristo, quanto a perspectiva futura da nova existência corpórea do cristão. Filipenses 3, 20 e 21, Paulo diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, pelo poder que o capacita a colocar
todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tomando semelhante ao seu corpo glorioso. Meus irmãos, a gente está falando aqui de coisas que ainda vão acontecer, embora em alguma medida, que é um mistério, nós já desfrutamos disso. Mas por mais que façamos esforços para tentar entender isso, ainda, agora, sempre será uma compreensão imperfeita, incompleta. Às vezes, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, ou até mesmo nós nos referimos a alguém, ou a alguma coisa como sendo a vida de uma pessoa, né? Por exemplo, um músico, né, que tem ali o zelo pela sua arte, né, às vezes a gente ouve, a música é minha vida. Ou então um atleta que diz, o esporte é a minha vida. Ou então uma pessoa muito comprometida com o trabalho, um profissional muito dedicado, que diz, o trabalho é a minha vida. Ou então uma mãe que ama os seus filhos e a sua família, que também diz, a minha família é a minha vida. Os meus filhos são a minha vida. Mas, queridos, pare para pensar. Para nós, cristãos, Cristo é a nossa vida. É Jesus Cristo que domina o seu pensamento e enche a sua vida. E aqui a gente volta para o começo da passagem. Esta é precisamente a razão pela qual o cristão pode colocar sua mente e o seu coração e os seus afetos nas coisas de cima e não nas coisas do mundo. Porque tudo nesse mundo, meus irmãos, deve ser julgado à luz da cruz de Cristo. Deve ser avaliado à luz do amor que nos amou e se entregou por nós. À luz dessa cruz, as riquezas, ambições e atividades do mundo revelam o seu verdadeiro valor. E à luz dessa cruz, nós somos capacitados a pôr todo o nosso coração e todos os nossos afetos nas coisas que são do alto. Cada um de nós pode elevar seus pensamentos às coisas do alto, justamente porque morremos e ressuscitamos com o Senhor. Um crente e uma igreja que se caracterizam por essas qualidades, com toda certeza, participam de uma vida cheia de Cristo. E esta é a nova vida que temos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.